Salve, salve, gente bonita e do bem! Aqui estamos nós, eu, Isaura Maria Longo, com um convidado super especial nesse Bastidores da Paz. Segunda-feira, começando muito bem o nosso programa. Elida de Oliveira, por enquanto, está fazendo seus afazeres. Daqui um pouquinho ela está chegando. E hoje nós temos, então, José Aparecido Celório, nosso professor na área de educação. Seja muito bem-vindo, professor José Celório, ao nosso programa Bastidores da Paz. Mas antes, eu quero apresentar para os nossos ouvintes a nossa proposta. Quais ingredientes ocupam lugar na formação de uma pessoa quando falamos em educação? Nosso professor hoje vai responder essa pergunta. Olha só, como se dá o processo de autotransformação ou autoformação? Para ampliar nossa compreensão sobre formação humana e educação, está aqui, convidamos para esse episódio o professor José Aparecido Celório, pesquisador sobre narrativas de vida e processos autoformadores. Que tal, hein, gente? Então, agora é a sua vez, professor. Bem-vindo ao Bastidor da Paz, e aqui estamos nós para conversar sobre educação e o imaginário. Boa noite, professora. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, agradeço o convite. Agradeço a você, professora Elida, a Unipaz. E é um prazer estar aqui com vocês. Espero, talvez, não responder tanto, mas ajudar a fazer perguntas sobre a educação, né? Não pretendo... vou me esforçar para poder instigar mais o pensamento, né, a reflexão e também a imaginação sobre a educação. Isso, então, olha só, para você que está aí, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o nosso professor. José Aparecido Celório é doutor em educação, professor do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, pesquisador de temas como o imaginário e educação, narrativas de vida e processos autoformadores, formação humana e educação, sociedade e saúde e terapias complementares. Mas há um detalhezinho aqui também, olhem só. Além de se interessar por história e filosofia da astrologia. É isso, José Celório? Eu faço parte de um grupo da Academia Celeste que trabalha com cosmologia e ética, e somos um grupo que basicamente estuda a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia da astrologia, principalmente nas fases da antiguidade, medievalidade e modernidade, início lá, renascimento. Então, olha, dá um pouquinho interesse. mais de volume no seu microfone, o professor consegue dar um pouquinho mais de volume, só para a gente tenho como ter mais um alcancezinho, né? Então, educação, astrologia e imaginário. Vamos começar, então, por essa linha do imaginário e educação e a formação do ser humano. Como é que faz essa liga entre imaginário e educação? Está me ouvindo melhor agora? Estou ouvindo você, sim. A gente pode falar do imaginário da educação e do imaginário na educação. Eu não vou entrar em detalhes sobre perspectivas do imaginário, porque há vários tipos de ideias de imaginário. Eu faço parte do grupo de estudo do GPEM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória, da UFPEL, hoje liderado pela professora Andrisa, mas até pouco tempo atrás, era liderado pela professora Lúcia Pérez, que foi minha orientadora no doutorado. Nós trabalhamos com o imaginário a partir do Gilbert Durand, Gaston Bachelard, basicamente dois autores que estão nos nossos estudos.
Então, há várias perspectivas do imaginário. Estou dizendo de onde eu venho, né? Quer dizer, é importante dizer isso. Trabalhar com o aspecto do símbolo, da hermenêutica simbólica. Então, a gente pode falar do imaginário da escola e um imaginário na escola. Poderia ser o imaginário da escola ou da universidade, o que poderíamos pensar numa escola ainda muito pautada numa cultura cientificista, que dá muito mais importância às construções racionais do que às construções a partir da imaginação, por exemplo. Um imaginário da escola. Então, se a gente for ver hoje uma coisa básica, a quantidade de aulas de arte, por exemplo, que os alunos têm na escola. Por aí a gente tem uma ideia do que se prioriza na formação das crianças e dos adolescentes. Nós temos uma aula de arte, reduziu ainda mais, pelo menos aqui no Paraná, reduziu ainda mais. Uma aula de arte. Nós temos 5 de matemática. Sem questionar a importância da matemática, o que chama atenção é a quantidade muito, muito pequena, né, de uma disciplina de artes. Isso tem a ver com um imaginário da escola que dá mais importância às construções racionais, que são fundamentais. Então, o que eu estou dizendo não é contra essas construções ou conteúdo científico, não é isso, mas é um conteúdo em detrimento de outro. Então, dentro dessa perspectiva, né, a partir dessa perspectiva do imaginário, a gente defende uma educação da imaginação, né, uma educação que amplie o repertório simbólico, afetivo, imaginal, imagético, seja imagem literária, imagem sonora, imagem visual, das crianças e dos adultos. Então, esse seria o imaginário da escola, basicamente. E nós temos o imaginário na escola. Quer dizer, se há uma valorização maior do conceito em detrimento da imagem, ou da construção racional em detrimento da própria atividade poética, imaginativa, nós temos um imaginário na escola com pouco espaço, né, ao longo da formação das crianças e adolescentes. Pouco espaço. Um exemplo que eu vou dar a partir do Bruno de Vogel, que escreveu um livro chamado Imaginário e Pedagogia, muito conhecido na área do imaginário. A imagem visual, o desenho, né, no caderno de uma criança, é usada até um certo momento, até a criança adquirir a leitura. Quer dizer, o desenho é a ilustração para a criança aprender a ler. É importante aprender a ler, obviamente, mas é em detrimento da imagem. Aprendeu a ler, então não precisa mais Estão me avisando que caiu a conexão, não sei se eu continuo. Eu vou seguir aqui com vocês. A professora Isaura disse para seguir. Um outro exemplo é quando as crianças são estimuladas a desenhar num desenho que é entregue para as turmas. Pronto, é um desenho pronto. Na Páscoa, coelhinho da Páscoa, dia da árvore é árvore,
Dia do Índio, é um índio, né, um desenho, um absurdo, né, se a gente for pensar nisso, porque toda a cultura deveria ser trabalhada ao longo do ano, né, não num dia só. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Oi, José Celório. Oi, professora Hélida. Tudo bem? Eu estou seguindo aqui, eu não sei se caiu lá no YouTube. Sim, não, nós estamos ao vivo. A Isaura que caiu a conexão, e eu peço desculpas porque eu estava terminando uma live agora, 8 horas, como convidada. Siga seu raciocínio. Vou fazer contato com a Isaura e daqui a pouco eu entro aqui com você de novo, tá? E essa pinta, né, o desenho, às vezes... Cheguei! Voltei! Às vezes é uma... Gente do céu, desculpa, José Celório, desculpe, mas assim, ó, apagou tudo, meninada do céu. Tá, mas estamos aqui de volta com Hélida de Oliveira agora. José Celório, por gentileza, continue. E o que acontece? Às vezes há uma limitação, uma determinação da cor que vai ser usada para pintar. Né? Antes é um bicho solto dentro da sala de aula. Né? Eu me lembrei de uma passagem que o Paulo Freire relata isso, de um amigo dele que disse isso: solte um bicho na sala de aula e as crianças vão desenhar e pintar o bicho de várias formas. Isso é um imaginário, uma tentativa de frear a própria capacidade imaginativa das crianças na sala de aula. Isso está atrelado também a um imaginário da escola que determina que a gente deve dar muito mais importância aos conceitos, à abstração racional, do que a atividade imaginativa ou a própria atividade poética. Um terceiro exemplo, que eu costumo falar para os meus alunos, e eu consulto, eu estou falando um pouco da experiência que eu tenho em sala de aula na formação de pedagogos e pedagogas, um aluno que tem uma habilidade artística. Ele não estou dizendo que isso seja um mérito, né, mas, na verdade, denuncia um tipo de raciocínio e pensamento da escola. Ele não é chamado de CDF, por exemplo, ou inteligente. Inteligente é o que é da física, o que é bom em matemática, o que é bom em química, não o bom artista, o músico que está lá no fundo, compondo. Né? Ou o artista, o ator ou atriz. Esses talentos vão passando pela escola, de certa maneira, muito pressionados a dizer assim, isso não tem importância, isso não me importa, e raras vezes esses alunos e alunas são convidados a usar os seus talentos, vamos dizer assim, a sua música, a sua pintura, o seu desenho, ou a sua capacidade de expressão corporal para uma avaliação, por exemplo. Uma atividade avaliativa. Acabam sendo encerrados dentro de um programa de disciplinas que prioriza determinadas atividades e não outras, que prioriza determinados interesses e não outros. Isso é um tipo de... Então, o imaginário dentro da escola, nessa perspectiva, ele é altamente domesticado, a gente tem mais um tipo de adestramento do que de formação, ou autoformação. Então, agora, deixa eu te perguntar, então, uma curiosidade agora. Já que você diz que a escola, ela exclui esses outros talentos, essas outras formas de manifestação de linguagem, de conhecimento, você procurou a Unipaz, está fazendo um curso na Unipaz, não é isso? Sim, eu sou da turma de especialização em psicologia analítica. Opa, você é da turma de psicologia analítica, muito bem. Então é assim, ó, como a psicologia analítica, ela se linka, ela se conecta com uma visão mais ampla essa visão que você está colocando. Tá. Como é que a Unipaz entra? Estou dizendo assim, essa formação que você busca, como ela vai contribuir para criar esses mecanismos de conexão? A minha relação com a Unipaz vem há muito tempo, né? Lá do final da década de 90, já lia o Pierre Vai, o Roberto Crema, o próprio Jean Villelu. Então já vem há muito tempo, né? O Pierre, inclusive, esteve em Maringá, a convite nosso aqui
que organizamos um evento na época, em 2003. O Jung, a psicologia analítica, é base para o Gilbert Durand, para os estudos do imaginário. O próprio Gaston Bachelard usa na Poética do Devaneio a ideia de ânimos e ânimos do Jung. E o Jung traz o conceito do inconsciente, que é fundamental para a gente pensar a educação. O Gilbert Durand chamava a psicologia analítica do Jung de uma hermenêutica instauradora, porque ela ampliava o sentido das coisas e não reduzia. A ideia é sempre ampliar a visão das coisas, e o próprio Jung faz isso. Algumas pessoas às vezes se enganam achando que a perspectiva junguiana é um tanto individualista, mas não é, porque o processo de individuação exige a presença do outro, né? De alguma maneira, a busca individual é uma busca no singular plural, usando uma expressão de uma autora chamada Marie-Louise, da Marie-Christine Jossot, das histórias de vida, que é sempre uma busca singular, mas no plural, né? Quer dizer, e a psicologia analítica, de certo modo, faz ele costura, né? Há uma trama do indivíduo com a sociedade, com a cultura, com a política. Isso é bastante importante. E dá um valor importante, imenso, à imaginação e às imagens. Então, ele amplifica esse conceito, vai para além do pessoal, e isso tem muita relação com a escola, porque normalmente as psicologias da educação, que são dadas nos cursos de formação, não são psicologias que levam em conta o inconsciente. Nem o inconsciente pessoal, nem o inconsciente coletivo. Então, há uma dimensão, há um subterrâneo nas relações entre professor e aluno, entre alunos e professores, há um subterrâneo na escola que a psicologia analítica nos ajuda a compreender. Que diga a professora Sônia Tomasi, né? O Hélida, a professora Sônia Tomasi está por aqui também conosco. E diga a professora Sônia Tomasi sobre isso que o José Celório está colocando para a gente. Certamente ela está dizendo, sim, é isso mesmo. E eu quero colocar aqui que o Pierre Weil, ele bebeu muito na fonte do Jung, né? Ele, quando criou a metodologia da Unipaz, que é uma metodologia que valoriza e reconhece e é estruturante, a arte é um pilar da metodologia da Unipaz, muito estruturado no imaginário que vem do que ele aprendeu e do que ele se dedicou a aprender de Jung. Então, a metodologia da Unipaz, ela tem uma base muito junguiana, muito. Então, ela se difere de outras escolas, porque ela tem esta vertente como base a psicologia analítica. E ela vai além um pouco mais no aspecto de incluir a espiritualidade como campo de aprendizado através da psicologia transpessoal. Mas quando a gente estuda, né, a metodologia em si, criada por Pierre Weil, é muito junguiana. A gente vai ver ali o Jung em várias faces, vamos dizer assim, escondido nas pinceladas mais sutis que tem do Jung no aspecto metodológico da Unipaz. Então, é muito rico e é muito bonito ver você falando isso a partir de uma experiência da educação, que é o que você vive, Celório. Por exemplo, há um trabalho que o professor Roberto Gambini, que é um analista junguiano brasileiro, coordenou em São Paulo há anos atrás, que foi um trabalho com sonhos na escola. Era um grupo de pedagogas com ele, e é uma experiência muito rara de acontecer, muito rara. Recentemente, num projeto de extensão que eu tenho aqui na Instituição de Comunicação Não Violenta e Educação, uma professora, eu sugeri que essa atividade fosse feita, foi uma sugestão. Naquela semana, uma professora, a professora Lúcia Morales, fez atividade com as crianças. Por que isso? Quer dizer, primeiro que há um interesse pela vida subjetiva das crianças, das pessoas. Quando eu falo de processos autoformadores, a gente se interessa pela vida subjetiva dessas pessoas. Nós nos interessamos pelas projeções afetivas que as pessoas fazem no mundo, né? É importante entender que os indivíduos não podem desaparecer diante de um padrão, né, de uma coletividade, do mesmo modo que a coletividade não pode desaparecer
diante do indivíduo. É preciso fazer essa relação, sempre. E então, há esse trabalho com sonhos, quer dizer, as crianças comentam sonhos, se apropriam do sonho estamos falando de crianças 5, 6 anos, se apropriam do sonho do outro, do personagem. Isso é uma socialização, sem necessariamente o interesse em analisar o sonho das crianças. Mas o fato de, olha, eu me senti importante hoje em sala porque, em vez de começar com conteúdo, a professora perguntou o que eu sonhei. As crianças vão se interessando. Tem uma atividade de 20 minutos que não vai ocupar tanto tempo, e isso cria uma dinâmica diferente. Então, trabalhar com o imaginário na sala de aula também é fazer isso. Trazer a psicologia analítica para a sala de aula também é fazer isso. Desenhar o sonho, os personagens, a cor que veio o personagem, não a cor que a professora ou o professor ou o livro didático determinou, mas a cor que sonhou. Então, se o urso for verde, eu vou pintar o urso de verde. Se você observar, por exemplo, no portfólio, né, da Unipaz, que você faz, né, a gente tem 4 dimensões que são, entre aspas, ditas avaliadas, né? Porque tem um aspecto mental, que é o conteúdo teórico, tem uma dimensão emocional, que são as reflexões pessoais, tem uma dimensão criativa, que são os registros artísticos. Ali não tem certo e errado, só que o que acontece é que não pode não ter. Como que você passa um final de semana inteiro, sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde, sem acesso a essa dimensão criativa pela arte simbólica, seja com desenho, seja com colagem, seja com o que for. Mas a dimensão artística, ela é um eixo avaliativo, não no sentido de avaliação, porque a gente não tem outro nome, né, para colocar, e a regra acadêmica ainda precisa de nota, mas não é por esse viés que a gente coloca o registro artístico. E tem as atividades complementares, que são aqueles elementos inspiradores que conectam a pessoa ao seu campo sutil e espiritual. Então, a gente está ali com a metodologia da Unipaz toda em cima de Jung. Se a gente olha por esse viés, o que justifica o que a gente faz é muito Jung dentro de um contexto acadêmico em curso de pós-graduação. E por isso a psicologia analítica... Aí faz jus ao nome holístico, né, Lida? Faz jus ao nome, a denominação holística. Se você quer ver o ser humano de forma integral, ele é toda essa manifestação por múltiplas linguagens. Então, nesse sentido, esses registros, eles buscam, obviamente, trazer à tona a lucidez, a consciência daquilo que está acontecendo comigo, a partir de diferentes olhares e diferentes manifestações. Então, esse portfólio que se compõe, ao final, que se traduz numa obra-prima também como isso tudo toca em mim e como isso vai me autoformando, né? Com os links que eu tenho com a vida, com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas, enfim, tudo isto sou eu. Então, nada mais, eu acho que não justo, mas certo de você enxergar este universo por diversas lentes e registrar essas diversas lentes, né? Como é que você vê isso? Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já abriu a caixa de Pandora? Que eu cheguei aqui atrasada? Não sei se você já... Ainda não, eu não abri. O José Celório parece um ser assim, sério, né? Ser sério, concentrado. Sério? Eu tive abrir a caixa de Pandora com o José Celório, eu adoro o José Celório. Olha lá. Tá, eu vou colocar a mãozinha aqui, vamos ver o que rola. Existe alguma coisa que você realizou e sentiu muito orgulho? Tenho a minha tese, entre outras coisas, bastante importantes na minha vida, né? Família, esposa, filhos, tenho 2. A minha tese de doutorado tem toda uma história, né? Porque eu tenho que ter tanto orgulho, porque que eu tenho tanto orgulho da tese.
Tem uma história, não adianta, não vou contar aqui, mas tem um motivo, né, de ter construído a tese, a professora Lúcia Pérez ter confiado no trabalho e me ajudado a... Foi um processo de construção do texto e também uma reconstrução de mim, né, de mim mesmo. Então foi um processo de redescoberta, de busca, de aprendizado, autoconhecimento, também de conhecimento. Eu tenho bastante orgulho do trabalho que eu fiz. E a sua tese foi o quê? Conta pra gente. Eu trabalhei com... Eu trabalho com mal-estar na educação, eu trabalhei com 3 professoras readaptadas, e a partir das narrativas que elas construíram, eu fiz todo um trabalho de análise, de estudo, de escrita. E foi um doutorado em educação? Foi um doutorado em educação, na Federal de Pelotas, e foi, assim, um processo de descoberta, né? Porque eu enviei um projeto inicialmente, aquele projeto não mudou completamente, mas muitos elementos foram construídos ao longo da tese, inclusive o método que eu desenvolvi, que eu chamei de bioconto, que é um trabalho com narrativas de vida, de reimaginar as biografias, foi ao longo do processo de doutoramento. Então, tenho bastante orgulho, e a gente tem que ter orgulho das coisas que a gente faz. Eu estou dizendo isso também para mim, porque, particularmente, porque a gente tem que se observar e ver que leitura que a gente faz do mundo. Eu senti vários processos de desautorização na minha vida. Então, tanto na escola como fora da escola. Então, isso, desautorização mesmo, né? No sentido de que, olha, isso que você tem não vale nada. Isso que você escreve não vale nada. Eu contei esses dias num curso que eu dei de florais de Bach, no domingo. Então, eu preciso, né? Talvez aí nós precisamos olhar com atenção para aquilo que a gente faz, para a história que a gente constrói. Porque sempre tem situações em que a gente vai ser desautorizado a pensar, a sentir, a imaginar. E devemos agradecer as pessoas que aparecem para nos salvar nessas situações. Sempre tem alguém que vai falar, olha, aqui não, eu vou te socorrer. Que é o caso da Lúcia, é o caso da minha esposa e dos meus filhos, de algum modo, fazem isso. Muito bem! Temos aí um ser autorizado. Ele autoriza, eu falo, eu escrevo. E aí é um aprendizado. A gente tem que aprender a fazer isso. E aqui a Lúcia Pérez... A escrita é uma conquista, né? A escrita, não só a Lúcia foi fundamental. Eu agradeço. Ela realiza os nossos sonhos, realizou o seu sonho, né? Acho que a Lúcia está por aqui, Lúcia Pérez. A Lúcia foi fundamental, ela sabe disso, né? Mas a banca toda, a professora Valesca, a professora Denise, a professora Magda, a professora Maricília, estavam na banca. De alguma maneira, endossaram. Olha o interessante, Hélida. Quando a Lúcia Pérez diz assim, ó, é muito almado, foi lindo, né? Então, veja que não é só o aspecto técnico-científico que está em jogo aqui, absolutamente, né? É aquele ser, aquela pessoa, aquele humano que está caminhando com estas pessoas, né? Nessa autodescoberta, nessa construção, nessa reconstrução, e nessa forma de enxergar o mundo, né? Mas deixa eu tocar. A Sônia Tomasi colocou aqui, né, que o professor Celório é muito criativo, suas poesias são maravilhosas, inclusive se você, Celório, quiser terminar aqui o nosso encontro, quando a gente estiver terminando com a poesia, vai ser maravilhoso. Suas expressões são ricas em símbolos e imaginação. Então, se tiver aí uma poesia, agora não, ainda não acabamos, ainda estamos no meio do bastidor, mas a gente poderia terminar com uma poesia sua aqui, se você quiser, claro, compartilhar ao vivo aqui conosco, tá? Grata, Sônia, por lembrar isso. É poeta, escreve também poesias, é muito criativo, uhul! Mas só um pouquinho. Essa eu achei legal.
Essa eu achei legal, cara. Olha só. Se você pudesse conhecer qualquer figura histórica, quem seria? Figura histórica? Uma figura, vamos lá, que não seja histórica, mas uma figura. Se você pudesse conhecer alguém, vai, eu quero conhecer. Meu, para mim, Sei esse lá, cara é o máximo, ou foi o máximo. acho que tem vários, né? Eu acho que, por Olha um. exemplo, eu não tive. Sim, o Jung, Paulo Freire, Marcílio Fitino, né? O que você perguntaria para o Jung? Eu pediria para me ajudar a pensar a educação, Uhum. porque a gente está cada vez mais sendo colocados em desafios, né? A gente sabe que a educação pública nunca pode separar a educação pública do governo, e os governos geralmente não querem uma boa educação pública. Então, pensar em saídas. A educação, ela tem uma capacidade subversiva, e os governos têm medo disso. Uhum. E a gente tem que acreditar nessa capacidade subversiva e construir as formações pela margem, não pelo centro. Perfeito. A gente tem que sair e ser subversivo. Tem que construir. E a imaginação é um modo de ser subversivo, porque a imaginação distorce justamente o que está posto. Aquilo que a gente recebe como imagem pela percepção, o Bachelard diz isso, eu recebo essa imagem pelos sentidos, eu posso distorcer isso pela imaginação. A capacidade imaginativa, a própria imaginação, tem condições de reconstruir mundos. Se a gente tem a imaginação adestrada, atrofiada, impedida de agir, a gente não consegue construir um mundo. E não é um mundo que os outros querem que a gente faça, alguém determinar, é um mundo que eu quero viver, um mundo que seja bom para mim. Uhum. Bom no sentido de que há relações de convivialidade, de respeito. Não um mundo de disputa e competitividade. Uhum. Se pedir para alguém, uma grande dificuldade que eu encontrei, as professoras encontraram, que participaram da pesquisa, foi escrever, por exemplo, fazer uma ficção, uma narrativa ficcional. A gente tem uma dificuldade de pensar fora. Quando alguém fala assim, professor, você é meio fora da casinha, sou mesmo, é onde eu quero estar, é fora da casinha. Quer dizer, defender a imaginação como a faculdade que institui um novo mundo, uma nova maneira de ser, onde as pessoas possam viver bem, sem desigualdade. Com diferenças, mas sem desigualdade. Desigualdade social é uma coisa, diferença é outra. E a gente precisa ter isso como compromisso. Nós temos um compromisso com isso. E só deixando claro, quando eu falo da escola, eu estou falando sempre em linhas gerais, porque vão dizer, está falando que a escola é assim, mas não, na minha escola não é. Nós temos várias iniciativas educacionais que correm pela margem, que fazem diferença. Exatamente, ia te perguntar, como é que você está costurando isso? Como é que está esse seu imaginário? Como é que está essa... Parece utopia, né? Existe um pensamento hegemônico, sim, dentro das instituições, tanto privadas como públicas. Não adianta mudar a metodologia, a gente tem que mudar o pensamento, né, o modo que a gente pensa o mundo e talvez o modo como a gente sente o mundo. Isso está no livro do David Bohm, chamado Pensamento como Sistema. Então não é toda a escola, não é toda a instituição de educação básica, mas há um pensamento hegemônico, sim. Nós temos práticas hegemônicas que agem em detrimento dessa capacidade imaginativa. Isso sim. Olha, eu preciso fazer uma confissão aqui, deixa eu contar uma coisa. Confessa, Elza. Bom, a gente está aqui num ambiente, assim, íntimo, né? Porque nós estamos numa sala virtual, mas isso é público, é uma conversa que vai para dimensões que a gente não sabe, né? Eu quero dizer isso que eu vou colocar com muito cuidado, mas é uma confissão mesmo.
Tem 18 anos. Eu tenho 25 anos que estou na Unipaz. Tem 18 anos que eu coordeno a Unipaz em Goiás. Sabe qual é? Sem sombra de dúvida, o maior desafio dos nossos aprendizes? O maior, assim, de 0 a 10, o desafio, assim, top, número 1 de todos é a escrita. Porque as pessoas que passam pela Unipaz, elas passam a pensar diferente, porque tem uma mudança de paradigma que é provocada. E aí, como que eu vou escrever diferente? Como que eu vou escrever fora da caixa, como a Lúcia Pérez colocou aqui? O nosso maior desafio educacional é a escrita. E quando eu conheci a Isaura, que trabalha com escrita, com esse processo criativo da escrita, o primeiro motivo que eu, particularmente, convidei a Isaura para se juntar à nossa equipe, e a Isaura lembra disso, foi para ela construir conosco um processo menos sofrido para os nossos aprendizes, dar conta de colocar no papel aquilo que eles estão pensando. E quando você diz isso, José Celório, eu reconheço que o desafio é gigante, porque nós fomos educados desde criança a pensar dentro de uma hegemonia que não pode se pensar diferente. É o certo ou errado, é a nota que classifica e acerta quem pensa igual. Como que nós queremos que numa fase adulta, numa pós-graduação, o ser humano chega ali com todas as suas ideias malucas e vai escrever isso no papel? Então, eu agradeço por você me recordar o motivo prioritário e principal que me inspirou a falar, Isaura, vem para cá, vem para a Unipaz, vamos desbloquear, né, nesse sentido, usando a palavra com muito respeito, fazer as pessoas perderem o medo de escrever. Nós precisamos dar conta de colocar no papel aquilo que passa pelos nossos pensamentos. Primeiro muda o pensamento, senão vamos escrever igual e vamos ler igual. E nós estamos necessitando e carecendo de novas escritas, porque estamos carecendo de novos modelos, novos pensamentos e nova liberdade de escrita. Então, você me fez recordar uma história há quase 3 anos atrás, viu, dona Isaura? Não esqueci, não. E aí, não, deixa eu complementar agora aqui. Eu quero capturar a voz do professor, do Celório, lá, quando ele começou, nos 2, 3 primeiros minutos da nossa conversa, antes de eu despencar, né? Em que você colocou exatamente esse tratamento quase que abortivo em sala de aula de falar de si, né? De falar de si. Me parece que a academia ela esquarteja um pouquinho o ser de tal maneira que ele se desvincula dele mesmo. Então, eu não posso misturar as estações, as emoções elas têm que ser trancafiadas, né? E aí eu devo enxergar o mundo, mas sem que eu esteja nesse mundo. Daí a dificuldade, obviamente, de eu me relacionar com as minhas linguagens, com a minha escrita. Então, quando você fala em narrativas de vida, eu tenho certeza que você fazer esse trabalho de compor essa história que é minha, que é do mundo e que é do outro, nesta relação. Então, sim, o imaginário entra com uma profundidade muito grande nesse contexto. Não sei se eu me equivoco, mas eu entendo mais ou menos assim. O processo, por isso que é autoformação. A professora Lúcia fala muito em autoformação, escreve sobre isso, porque é um processo interno, a gente reflete, a gente passa pela formação. Por isso que é autoformação. A escola dá condições, a universidade dá condições, sempre eu defendo uma ampliação de repertório, tanto do ponto de vista da razão quanto da imaginação. Só lembrando que imaginário que a gente está falando não é algo fantasioso, longe da realidade. O imaginário é também realidade. Nós podemos falar em níveis de realidade. E a própria imaginação, tanto é que o Bachelard fala em devaneio, porque não é uma coisa solta. Não é uma coisa solta. A gente tem que trabalhar com a imaginação, saber lidar com ela para poder criar. Não simplesmente uma coisa aleatória, vamos dizer assim. Não é? Também orientado. Poderia dizer que na imaginação também é um tipo de rigor. O trabalho com a imaginação. Você colocou alguma plaquinha?
Sim, eu coloquei uma plaquinha aqui, só um pouquinho. Vamos atacar. Não, mas eu quero. Posso no lugar da plaquinha, posso pegar mais um aqui? Sim, eu quero ler aqui alguns comentários, porque eu não sei se o José Celório está lendo a riqueza. Não dá tempo. Não dá tempo. Laura, deixa eu ler aqui para o José Celório. Olha, a Lúcia disse assim. Longe, né? Esse é um comentário lá anterior, mas vale a pena muito você escutar, Celório, que é para você. Longe disso, né? Que era um comentário anterior. Nós do grupo nunca trabalhamos assim. Fui sempre olha que lindo, orientadora, catadora de almas sonolentas. E Zé foi o ápice. Ela está dizendo isso aqui para você, né? Só quem cria, só cria quem pensa fora da caixa. Então, ela diz também que adora trabalhar com a escrita, e a Sônia traz aqui a Sônia Tomasi, que é a nossa coordenadora do curso de Psicologia Analítica e também a Arte-Terapia, que também faz lives aqui na quinta-feira, na última quinta-feira do mês, a Sônia está ao vivo também aqui na Unipaz. Ela disse, na academia não existe lugar para o ser humano existir como pessoa pensante, criativa, imaginativa e principalmente participativo do processo. Mas nós estamos aqui para mudar essa história, né? Sim, a gente está na academia, né? A gente está na academia. Mas assim, para ser beija-flores, né? Não sei se a gente muda, mas a gente cutuca, incomoda. Existem as brechas em todos os lugares, na educação básica ou superior. Existem os defensores do pensamento, do diálogo, né? Isso é fundamental. Existe, as brechas estão aí, por isso que a gente está aqui, né? Sim. Isaura. Então, tchan, tchan! Qual foi a maior lição que você aprendeu até hoje? Eu posso falar? Uma das falar. lições. Nunca me esqueci disso. Bastidores da paz. Eu não sei se eu posso entrar em detalhes, mas foi com 11 anos de idade. A primeira lição que eu aprendi o que é ser egoísta e o quanto não deveria ser. Foi com uma professora de laboratório, professora Vera Regatieri. Uma vez eu escrevi para ela e falei isso. Ela não se lembrava, mas foi o primeiro momento que eu me dei conta de que estava sendo egoísta, de que isso não era bom, nem para mim e nem para a criação de vínculos. Sem criação de vínculos não tem sociedade, né? Comunidade. Perfeito. E a Lúcia, vamos compartilhar, esse é um espaço de interação, né? Isaura e eu aqui somos anfitriãs de um convidado e de todos os convidados que estão aí participando online, né? Então a Lúcia disse, né? Desculpa, Sônia, existe sim na academia pessoas que fazem a diferença e na escola também. Eu tenho vários e vários exemplos, não dá para generalizar, não. Eu acredito que a Sônia não generalizou, talvez aqui esse espaço é pequeno de escrita, né? Como ela escreveu, ficou parecendo sim, mas nós todos que estamos aqui passamos pela academia. E só por estarmos aqui já diz que lá também tem esse lugar, sim, do esquisito e dessa criatividade que nós estamos falando aqui. Então, mas estamos aqui compartilhando o diálogo da Sônia com a Lúcia e é uma delícia. Por isso esse programa é rico com a participação de vocês todos. Gente, mas eu assim, ainda assim, eu penso que a academia ela poderia explorar muito mais o corpo, explorar muito mais a alma, explorar muito mais o artístico, a estética. Ela poderia trabalhar mais esse universo, né, que nos nutre de coisas, de um discurso um pouco mais amoroso, né, do que excluir, por exemplo, a primeira pessoa do discurso, né? O eu ou o nós, colocando só a impessoalidade. Sim, que a pesquisa ela deve ser impessoal, que você tem que se distanciar, mas isso não significa que você não esteja ali como uma pessoa, né? Que se exclua. Diga o José Celório no seu processo de elaboração de tese, ou a Hélida, que viajou para Barcelona, lá ficou, ou eu também, quer dizer, todos os processos de construção de uma escrita, eles trazem nos bastidores,
né? É um sofrimento muito grande, que ao final a gente então tem a redenção. Que bom, eu fiz um trabalho desse. Eu pego a minha tese, eu fico olhando, eu leio, eu disse, meu Deus, foi este ser que escreveu essa coisa, eu acho lindo, eu fico, meu Deus, maravilhada. Né? Mas é difícil você conhecer alguém que fica, meu Deus, eu estou achando essa tese divina, eu fico horas e horas trabalhando, é muito difícil. Então, não se excluir estes relacionamentos, né? Não se excluir essas emoções, e aí entra você também. Agora, José Celório, o que te inspira? Vai, o que te inspira? Já que você... A Lúcia disse que ela catou uma alma sonolenta, então eu acho que ela acordou assim, tchan, vamos lá, José Celório, vamos lá, vamos, estou junto. O que te inspira? O que me inspira, bom, primeiro a possibilidade de falar desses assuntos, e quando eu lanço uma proposta, por exemplo, com o trabalho com sonhos, uma professora vai e faz o trabalho com sonhos e mostra. Eu me lembro de uma aluna, ex-aluna nossa, hoje pedagoga, Tamires, que mandou uma foto para mim. Ela colocou as crianças deitadas no chão no primeiro ato da aula, com música, e pediu para as crianças ficarem ali um tempo, ouvindo a música. Esses espaços são muito raros na educação infantil, esse espaço na sala de aula. O Bachelard defende o uso de materiais. Quando ele fala da sua poética, estudo da poética das imagens, da imaginação, ele usa 4 elementos: o fogo, terra, ar e água. Quer dizer, a gente precisa manipular esses elementos, a gente precisa estar em contato com o mundo para produzir isso. A gente tem que sair um pouco da sala de aula para fazer isso. Ainda a gente, às vezes, tem uma formação muito teórica, muito no nível intelectual, e esquece as outras dimensões, inclusive a corporal. Né? Então, assim, acho que esse tipo de movimento, sabe, de fazer a diferença, de ir lá, olha, vamos mudar a rotina da aula, isso para mim é inspirador. Eu quero assistir uma aula tua. E olha só, eu estou aqui adorando. Não, eu vou trocar o verbo aqui, vou trocar. Eu quero participar de uma aula tua, porque, claro que se nós estamos dizendo que lá, né, no ensino fundamental, as coisas não funcionam assim, valorizando tantas as outras formas de expressão, então eu acredito que José Celório, em sua sala de aula, ele também apresente essas novas vivências para que eu possa, assim como você disse, né, que essa professora foi para a sala de aula e fez isso. Então, é plantando, beija-flor, como a Elisa falou, beija-flor, um beija-flor, pequenininho, sensível, mas que está ali, né, fazendo... Tem momentos que a aula é boa, tem momentos que não, que a gente eu saio, olha, não foi bom, não deu... a sintonia não estava boa. Há esses momentos, né? Há esses momentos. Momentos que os alunos não estão querendo saber de nada. Bom, tem dias que os professores não querem saber de nada. A gente não é infalível. Claro. O Rudolf Steiner, por exemplo, a gente tem que ficar atento, não é só ele que diz isso, mas ele diz: não adianta o professor formado chegar numa sala de aula com a maleta cheia de teorias e dizer assim, agora eu vou dar minha aula. Não. A primeira coisa que ele faz, que um professor, um educador tem que fazer, é sentar e sentir a presença da turma. Sabe aquela ideia do encontro do Martin Buber, que aqueles segundos que é onde acontece o encontro? É exatamente isso. Que turma é essa? Que pessoas que são essas aqui? Que histórias que elas carregam? A gente tem que eu, do meu ponto de vista, a gente é muito bom se interessar por isso, né? E é o que eu tento fazer. Eu tento me interessar por isso, né? Eu acho que isso muda muito. A ideia de que eu me importo com o outro e as pessoas se importam comigo, isso muda bastante coisa. Então é um exercício. As coisas que eu falo em sala de aula, em que momento eu consigo utilizá-las aqui em casa,
Isso também é um desafio, porque a gente fala, às vezes, em sala de aula uma coisa, chega em casa faz outra. Né? Principalmente eu que trabalho com educação, pedagogia, discuto a ideia de infância, conceito de infância. Eu tenho 2 crianças em casa, um adolescente e uma criança. Então, é um desafio. A todo instante a gente está sendo desafiado e está se desafiando, de alguma maneira. O importante é ter abertura para o aprendizado. É um aprendizado constante. Isso é ser humilde. Uhum. Aí, olha só, não quero dizer nada, eu vou fazer o papel da malvada aqui, mas nós estamos indo para o finalzinho. Você, em 2 minutinhos, Celório, agora então você dá aquele recado para aquele que está assistindo agora, que o que você diria sobre a educação hoje no Brasil? Qual é a mensagem que você deixa para a gente aqui como educador? Pensar e insistir na capacidade subversiva que a gente tem como educador, educadora e da própria escola, instituir saídas pela margem, desafiar os governos que aí estão, que não querem absolutamente nada, não querem que a educação cresça, que as pessoas se desenvolvam, não querem. A gente tem que pensar numa educação que, de fato, nos ajude a sermos independentes, a gente ser independente, não buscando a salvação. A escola vai nos salvar. Não, a escola precisa criar espaço, ambiência, para que a gente possa crescer e se tornar independente. Aí está a diferença entre libertária e libertadora. Eu acho que a gente tem uma educação libertária, que a gente tenha condições de fazer isso, de se libertar, mais autogestão, mais essa capacidade de desafiar o instituído. A gente pode fazer diferente. A gente, mesmo que dependa em algum momento do outro, a gente pode fazer diferente. E tem saídas. Eu não sei exatamente, em São Paulo, me parece que tem uma iniciativa dessa, recentemente foi divulgado, que um grupo de professores se reuniu. Há associações que estão fazendo isso, e a gente precisa defender, sim, uma educação para todos, pública, e que congregue pessoas, não isole pessoas. Pois então, Hélida? Depois eu vou te convidar a você mesmo reassistir isso que você está dizendo, porque a dimensão que você trouxe é muito tocante, muito inspiradora, muito bonita, e nós tivemos aqui vários comentários, a gente não teve condições de ler todos aqui para você, que com certeza não leu tudo, então eu vou convidar você a você mesmo se ouvir aqui nas redes da Unipaz. Então esse programa ele fica no canal da Unipaz, né, no canal do YouTube da Unipaz, ele está também sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, e ele fica lá, então você e outras pessoas podem acessar para assistir, e de fato você recebeu aqui palavras lindas de várias pessoas, inspiradoras, e merece você beber desta sua beleza que você compartilhou conosco aqui hoje, tá bom? Então eu agradeço. Eu que agradeço. Em nome da Unipaz Goiás, eu agradeço por estarmos juntos aqui, Isaura, né, que tem sido uma parceria fantástica esse nosso programa. A gente aprende muito aqui com quem a gente convida, e essa é a grande riqueza, a gente troca a nossa experiência aprendendo com quem chega. Então, obrigada, boa noite. Obrigado, gente, boa noite a todo mundo. Meus colegas aí da especialização, um abraço. Professora Sônia. Aí, gente, olha só, acabando mais um Bastidores da Paz. Eu acho que eu entendi que José Celório é um discípulo assim de Paulo Freire, de Jung, né? Lá vem ele com essas vozes, né? Soando na sua cabeça e interligando, entrelaçando ideias e emoções fantásticas. Então, fique conosco. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui com pessoas fantásticas para estar com você. Um abraço no coração, gente bonita e do bem. Tchau, Hélida. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada a todos. Tchau. Até segunda-feira. Um abraço. Tchau. Obrigada pela participação, minha gente. Beijo.